Bom, e a gente segue falando sobre a soja em especial por aqui. Isso porque a produção dessa última safra, né, seu João, foi a maior da história. De acordo com a Conab, na tela você acompanha agora conosco a nova projeção para a produção no Brasil, 118 milhões e 900 mil toneladas. Veja que essa expectativa ela aumenta em relação ao relatório divulgado em junho, quando a Conab trazia a projeção de 118 milhões e 40 mil. Na safra 16-17, que havia sido até então a maior da história, o Brasil colheu pouco mais de 114 milhões. Essa expectativa, João, ela veio melhorando, né, conforme o ciclo foi passando, é isso mesmo? Isso aí, mas eu só fazer um pequeno comentário anterior a isso. Quando um país que tem 850 milhões de hectares, como é o Brasil, e ocupa 61 milhões e é o campeão da Série B da produção de grãos no mundo, ou seja, o Brasil tem um potencial para crescer e nós disputarmos a Série A. A Série A é com os Estados Unidos e com a China nos próximos anos, com certeza absoluta. O senhor e a senhora têm capacidade de fazer isso. Voltando à questão da soja. A soja é um grão fantástico, é a maior fonte de óleo vegetal para o ser humano e também a maior fonte de farelo proteico para produzir carnes. E o que está acontecendo com a soja? Em 1990, o Brasil produzia 20 milhões de toneladas de soja. Nós estamos falando em 6 vezes mais em 28 anos. E com uma tendência de crescimento. E sem desmatar, sem fazer nada. Ou seja, nós temos áreas já mexidas pelo homem, já antropizadas, que vão se transformar na faixa de 1 milhão, 1,5 milhão por ano em lavouras. E a hora que faz a soja, já puxa o milho também, porque os dois estão casados, a soja e o milho. 90% da produção de grãos do Brasil está em soja e milho. Essa queda que deu de relação ao ano passado, que foi um ano excepcional, a safra de 17 foi um ano excepcional, é em função da quebra no milho. Ou seja, você teve uma quebra na primeira safra de milho, de 30 veio para 26 milhões, em função basicamente da diminuição de área, ou seja, o preço estava muito ruim, o produtor de milho pensou 2 vezes, e ao invés de plantar milho, ele plantou soja. A segunda safra, que nós estamos falando em 56 milhões de toneladas, e possivelmente seja menor que isso, já há algumas consultorias que falam que esse número não vai acontecer, pode cair abaixo de 55 milhões, em função do clima, que o clima realmente judiou, além da questão da janela, que foi plantada um pouco fora da janela, as águas cortaram em abril para Mato Grosso do Sul, para Goiás, para o Paraná, então isso atrapalhou a produtividade. Mas mostra que o Brasil tem grandes condições de ser um player extremamente importante no mercado mundial, porque nós produzimos para o nosso consumo e conseguimos gerar excedentes para o mercado externo. Além de aumentar a área, em especial com a soja, a gente tem também o ganho de produtividade, que esse é o principal, né, João? No Cerrado, Juliana, há uns 15, 20 anos atrás, a produtividade estava ao redor de 40 sacos por hectare. Hoje nós temos produtores falando em 70 sacos por hectare. A média brasileira é 55, 58, depende do ano, por hectare, numa escala ascendente. Na soja, você tem um grande volume de produtores concentrado nessa média, 58. E você tem alguns que, por uma razão ou outra, caem abaixo de 50, 45, 45, assim como tem outros que vão acima de 70. Sabe? Mas a média Brasil já passou de 50. Já passou 55, está nessa faixa 55, 56 sacos por hectare. Ou seja, melhorou bastante. Nós estamos disputando com os Estados Unidos. O americano que tem umas terras excepcionais, o meio oeste americano é umas terras de altíssima fertilidade. O produtor brasileiro, junto com a tecnologia, junto com as condições que nós temos, transformou cerrado, terra fraca, em terra produtiva. Não é só o cerrado, você vai no Paraná, os arenitos de Kaiowá e outros arenitos que tem no Paraná, que também eram terras degradadas, com pastagens degradadas, hoje, num esforço entre cooperativas e produtores, estão se transformando em áreas extremamente produtivas. Não é Paraná, São Paulo, se você olhar outros estados da federação, o Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que são a nova grande fronteira agrícola que nós vamos ter no Brasil, estão fazendo isso. E nós temos uma variável que não se comenta muito no Brasil, mas que ao momento que o Brasil começar a usá-la, vai dar um impacto muito grande em termos de produtividade de grãos. É você guardar a água da época da chuva para usá-la na época da seca. Aí você não fala milho de 90 sacos, você fala milho de 250 sacos com irrigação. Nível Estados Unidos, até maior. Igual, porque você pegar o centro-oeste brasileiro,
você tem à noite uma temperatura bem menor, uma diferença térmica muito grande entre a noite e o dia. Isso para o milho é excepcional, desde que você tenha água no solo. Você tem dia inteiro de insolação, de luz. Então a planta tem condições de expressar o máximo da sua potencialidade em termos de produção. O problema todo é que, por que não avança a irrigação no Brasil? Primeiro, a questão ambiental. Os órgãos ambientais criam tanta dificuldade, tanto problema, encarece tanto o processo, que desanima alguns produtores. O custo de produção fica muito alto. E outra coisa, a energia. Você não tem facilidade de energia. Nós tínhamos que ter o governo, se o governo fosse um governo que pensasse em termos de produção, ele fazer parcerias público-privadas para levar linhas de transmissão para que o produtor tivesse acesso e não fosse e fazer um trabalho para que grupos de produtores fizessem cluster, pontos de produção, para que você levasse energia e posteriormente aí vai fazer armazém, vai fazer transporte, tudo para complementar o processo. Mas com irrigação, nós temos condições de disputar a Série A, disputar com os Estados Unidos e com a China já. Bom, há países onde a irrigação é utilizada em 100% da agricultura, né, como Israel. É lógico que em território muito menor, mas aqui no Brasil ainda é muito pequeno. Israel é um padrão no mundo em termos de economia de água. Eles têm muito pouca água. O Rio Jordão, que é o rio que abastece eles, qualquer riozinho do Brasil é maior que o Rio Jordão em volume de água. Então, mas só que eles usam muito bem a água, tem a chamada água de reuso, eles utilizam muito irrigação por gotejamento, irrigação, ou seja, essas tecnologias também poderão ser muito bem usadas no Brasil. E aqui, com essas condições que nós temos de clima, de solo, de insolação no período da época da seca, você tem condições de aumentar a produtividade de forma muito expressiva. É só você olhar a questão do Nordeste brasileiro, onde que nós temos o polos de produção de frutas em Petrolina, naquela região, o Rio Grande do Norte e outras regiões, com qualidade excepcional, uma fruta de qualidade excepcional e condições muito boas de produzir, porque você tem um controle melhor das doenças e das pragas em função de que você não tem umidade na folha, uma série de vantagens que são bem usadas, que bem usadas resultam em aumento de produtividade e qualidade de produto. João, vamos seguir agora falando do relatório da Conab, dando mais destaque agora ao milho. O senhor já citou a respeito da expectativa da primeira safra e da segunda safra, uma safra menor neste ano, né, por conta principalmente de redução da área plantada, mas também o clima, né, no Paraná e Mato Grosso do Sul. A gente pode colocar na tela para o povo de casa acompanhar. Na primeira safra, basicamente, foi a questão de área plantada. Na segunda safra, é o clima, né? 56 milhões de toneladas, ou seja, a segunda safra é mais que 2 vezes a primeira. Então, cada vez mais o Brasil tem que olhar com cuidado, nós temos que olhar com cuidado isso. Essa produção de 83 milhões de toneladas, nós consumimos 53, vai sobrar umas 30 milhões. E tem um estoque de passagem da safra passada. A grande dificuldade é que nesse momento travou as exportações do milho. E esse é um problema no milho. Ou seja, o milho acabou caindo o preço no mercado. O mercado estava um preço alto, hoje está num preço razoável, mas com tendência de queda. Por quê? Porque você tem dificuldade de armazenamento, você vai ter que botar em silo bag, você tem dificuldade de escoar essa produção. Se você olhar hoje no Centro-Oeste, onde está o pico de colheita de milho, você vê aquela quantidade de caminhões bitrem trazendo da lavoura para os armazéns da cidade. Vai chegar um momento que esses armazéns, em função do atraso da retirada da soja, vai ter dificuldade de absorver, vai ter que também colocar em silo bag. Mas se colocar em silo bag, era muito mais racional o produtor colocar lá na sua própria fazenda. Os produtores de médio e grandes produtores, com certeza, devem estar fazendo isso. É uma boa alternativa já hoje em dia. É a que tem, né? É o que tem. Nesse momento não tem muito o que discutir. É boa, é ruim, é a que tem. Então tem que botar lá. E é importante isso porque é o seguinte, o que ele gasta no silo bag é praticamente o que ele paga de frete para levar para a cidade. E o preço que ele for vender é o preço que está na cidade e o preço que está na fazenda dele. A diferença não vai ser significativa, não. Então vale a pena ele Vale a pena, quem puder assim, vai fazer isso. E outra coisa, você tem uma época, nessa época, com milho, você colhendo milho com umidade abaixo de 14, 15%, então você não vai ter problema de umidade. E outra coisa, o milho bem trabalhado, e essas máquinas que nós temos hoje, axiais, ela não quebra o milho fica inteiro. Então você tem condições de armazenar no silo bag com uma qualidade excepcional, talvez até melhor que colocar em silo trincheira, em algum outro tipo de silo, em silo
metálico, às vezes é até melhor, porque ele não tem ar. Então, não tendo ar, você não consegue controlar insetos sem usar produtos químicos, nada, e só com a falta de oxigênio. Então, isso é importante. E o produtor começou a usar o silo bag de forma bastante intensa. Daqui a dia a gente vai encher de ver de salsichão branco esparramado pelo campo aí. João, obrigado pela sua vinda aqui hoje mais uma vez. Obrigado, bom trabalho a vocês.